Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre campo elétrico. Para falar sobre campo elétrico, nós vamos ver primeiro o tema de eletrostática, depois carga elétrica elementar, campo elétrico propriamente dito, né? Processos de eletrificação. Então nós vamos chegar até aí hoje, tá bom? Eletrostática. Então, todos os corpos são constituídos de átomos, né? Vocês já devem ter visto em ciências, como viram lá, essa disciplina lá no ensino básico, né? No ensino fundamental, e depois no ensino médio, né, também. Então, todos os corpos são constituídos de átomos. Tá aqui o átomo. De que se compõe o átomo, né? O núcleo dele de prótons e elétrons. De prótons e nêutrons, né? Então, os nêutrons não têm carga e os prótons são as cargas positivas. E em volta do núcleo tem os elétrons, né? Que estão girando em volta do núcleo com carga negativa. Tá? Os prótons, né? Como a gente já falou, são cargas positivas e os elétrons, cargas negativas, tá? Dentro do átomo de qualquer substância, né? De qualquer corpo. Condutores elétricos, né, são materiais que possuem elétrons livres no seu interior. Então, quando eu falo de um condutor, por exemplo, né, cobre, eu tenho núcleo e aí eu tenho, né, os elétrons em volta, e lá na última camada eu tenho lá um elétron girando. Então esse elétron é fácil dele se desprender desse átomo, né, e passar para outro átomo. E o que está do lado, o elétron que estava também na última camada passa para o outro, né, e assim por diante, né, a gente vai ver que é o que a gente chama de corrente elétrica, né? Mas, a princípio, os materiais isolantes, os materiais condutores, né? Eles têm elétrons livres na última camada. É um elétron muito fácil de se desprender do átomo, né? Os isolantes, né? Eles não produzem corrente elétrica, né? Então, eles não têm esse elétron, né, na última camada. Tá? Eles têm uma estrutura, por exemplo, a borracha, né, que é um material isolante. Ele tem toda uma estrutura, né, atômica que garante que não tem nenhum elétron aqui que vai escapar por algum lugar. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, o átomo de hidrogênio, que são os vermelhinhos, e o átomo de carbono, né, que é o cinzinho aqui. Tá? Mas é todo estruturado, tá vendo? As ligações entre os átomos, né? Para quê? Para que nenhum elétron escape daqui. Tá? Então, ele é um material isolante. Ao contrário do material condutor, que a facilidade de se desprender esse átomo é fácil. Tá? Carga elétrica elementar, né? Qual que é a menor quantidade de carga elétrica que eu consigo ter? Né? É o elétron, que a gente chama de QE, né? Carga do elétron. Um corpo, só que o elétron tem carga negativa, né? Um corpo com um elétron, que é negativo, né, tem carga elétrica Q, né, que a gente chama de carga elétrica, igual a 1 QE, certo? Um corpo faltando um elétron, ele fica positivo, né? Porque ele estava neutro, eu tirei um elétron, ele ficou mais positivo, em algum lado ali. Tem como carga Q igual a 1 QP, tá? Que é o Q positivo, né? Se um corpo neutro retirarmos 6,25 vezes 10 a 18, é um número muito grande, né, de elétrons, dizemos que ele passa a ter uma carga de 1 Coulomb.
essa quantidade de elétrons equivale a 1 coulomb, que é a unidade de carga elétrica, né? O que aqui, ó? Carga elétrica é o que? Tá? Similarmente, em um corpo neutro, que adicionarmos 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, como os elétrons são negativos, né? Ele passa a ter uma carga elétrica de menos 1 coulomb. Tá? Então, o corpo que eu retiro, ele fica com mais 1 coulomb. O corpo que eu adiciono elétrons, como ele é negativo, ele fica com menos 1 coulomb. Tá? Então, carga de 1 elétron. Quanto que é a carga de 1 elétron? Né? A gente viu que 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, 6,25 vezes 10 a 18 elétrons equivale a menos 1 coulomb, certo? Menos 1 carga negativa coulomb. Né? 1 elétron, quantos coulombs será que tem? Né? Então, eu fazendo a regra de 3 aqui, ó, fica x vezes 6,25 vezes 10 a 18 é igual a menos 1. Tá? Então, tá aqui, ó, x igual a menos 1. Como o 6,25 vezes 10 a 18 estava multiplicando o x, ele passa dividindo do outro lado. Né? Então, fica menos 1 dividido por 6,25 vezes 10 a 18. Então, a carga de 1 elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Né? É a carga de 1 elétron. Se eu tiver 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, eu vou ter menos 1 coulomb. Tá? E aí, as unidades secundárias, né? O milli, lembra do milli? O milli é 10 a menos 3. Então, se eu tenho 1 milicoulomb, eu vou ter 10 a menos 3 coulomb. Se eu tenho 1 microcoulomb, né? É o mi, letra grega, né? C, é 10 a menos 6 coulomb. 1 nanocoulomb, 10 a menos 9. E 1 picocoulomb, 10 a menos 12 coulombs. Né? Então, são as unidades secundárias. Algum dia vocês já devem ter visto. Né? O que é milli, o que é micro, o que é nano, o que é pico. Né? Então, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9 e 10 a menos 12. Tá? Vamos fazer um exemplozinho, né? Para a gente fazer um cálculo aí. Quantos elétrons devem ser retirados de um corpo neutro? Então, o corpo está neutro, né? Não tem nenhuma carga. Então, e eu estou retirando, então ele vai ficar positivo, né? Para que fique com 0,01 coulomb, tá? Então, a gente sabe que 6,25 vezes 10 a 18 elétrons equivale a menos 1 coulomb. Tá? Se eu quiser 0,01 coulomb, né, que é o que está pedindo o exercício, quantos elétrons eu preciso? Tá? Então, eu vou fazer a regra de 3 de novo, né? Então, fica x vezes menos 1, menos x, depois 6,25 vezes 10 a 18, vezes 0,01. Né? Eu vou achar um x de 6,25 vezes 10 a 16 elétrons. Tá? Menos, né? Porque eu multipliquei aqui x vezes menos 1. 0,01, né? Para quem não lembra, é 10 a menos 2. Como é potência de 10 aqui, né? Então fica 6,25, que é esse valor fixo. Uma potência de 10 a 18 multiplicado por uma potência 10 a menos 2, né? Você soma os expoentes. Então 10, 18, menos 2 dá 16 elétrons. E o que significa esse menos, né, antes? É porque eu estou retirando, né? Então, devem ser retirados, né, que é esse sinal de negativo aqui, 6,25 vezes 10 a 16 elétrons,
para que o corpo fique com 0,01 coulomb. Tá? Então vamos falar sobre campo elétrico propriamente dito, né? Todo corpo carregado eletricamente produz uma força de origem elétrica, né? Carregado eletricamente, ou ele está com elétrons a mais do que os prótons, ou está com elétrons a menos, né? E essa força provoca uma repulsão ou atração em outros corpos que também estão carregados eletricamente. Tá? Essa força ela é muito intensa, bem próxima ao corpo, e aí conforme você vai se afastando, né, do corpo, essa força vai diminuindo. Tá? E a gente vai ver daqui a pouco que ela diminui o quadrado da distância, né? Então ela diminui bem rápido. A área que a gente tem ao redor do corpo, onde você tem a ação dessa força, né, ela é chamada de campo elétrico. Então, essa área em volta do corpo, né, depende da intensidade da carga que você tem naquele corpo, né, esse campo elétrico é maior ou é menor. Tem uma área de abrangência maior ou menor. Tá? Aí eu tenho aqui, ó, por exemplo, né, tenho duas cargas que a gente chama, dois corpos carregados, né, um positivo e um negativo. E essas linhas aqui são as linhas do campo elétrico que é produzido por essas cargas aqui, por esses corpos. Né? Então, quando eu tenho sentidos, né, ou polaridades opostas, né, positivo e negativo, né, esse está mais carregado eletricamente, tem mais elétrons, e esse aqui tem mais prótons do que elétrons, né? Os corpos se atraem. Então essa força, né, é uma força de atração entre os corpos. Né? Então, quando os corpos são carregados positivamente, atraem corpos carregados negativamente. Né? Então, quando tem essa polaridade invertida, os corpos são atraídos. Consequentemente, quando você tem os corpos de mesma polaridade, nesse caso aqui os dois positivos, poderia ser os dois negativos, né, as linhas se repelem, né, o campo elétrico se repele e a tendência é eles permanecerem longe. Aqui é eles se aproximarem cada vez mais e aqui é de ficarem cada vez mais longe. Né? Então é a força de repulsão entre as duas cargas de mesma polaridade. Então, corpos carregados com o mesmo tipo de carga se repelem, né? Independente se é os dois positivos ou os dois negativos. Né? Se os dois estão com excesso de elétrons ou se está com falta de elétrons. E aí a gente consegue calcular essa força de atração ou de repulsão entre as duas cargas, né? Pela lei de Coulomb. Né? Foi em homenagem a ele que deram a unidade de carga elétrica. Né? Então, a força, que é o F? A força do campo elétrico, em newtons mesmo, né? A força em newtons, vai ser o produto das duas cargas dos corpos, então o Q1 e o Q2, né? São as duas cargas dos corpos que podem ser diferentes. Essas barras entre o Q1 e o Q2, pessoal, para quem não sabe, nunca viu, é o módulo. Né? Então, se eu tenho uma carga Q1 menos 2 Coulomb, por exemplo, quando eu faço o módulo, eu tiro o sinal. Então, ele vai ficar 2. Né? Então, nessa equação, não entra o sinal. Né? Se é uma carga negativa, se eu estou com excesso de elétrons, né, que aí seria uma carga negativa, né, com valor negativo, por exemplo, menos 2 Coulomb, menos 3 Coulomb, ficaria 2 ou 3, né, sem o sinal. Tá? Mesma coisa a carga 2. Aí eu multiplico, né, de novo por essa constante que a gente chama de constante eletrostática no vácuo.
né? Que é aproximadamente 9 vezes 10 a 9, né? Newtons vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Né? Uma unidadezinha meio chatinha aí. Mas é justamente essa constante eletrostática é que equivale a o coulomb, né? A força para 1 coulomb, né? Se tivesse 1 metro quadrado de área, essa carga, tá bom? E dividido pela distância ao quadrado entre as duas cargas, né? Então você pode ver que a distância ela está no denominador e ao quadrado. Então, quanto mais você aproxima as cargas, né, maior a força, porque o D diminui, então o F aumenta, tá? A força aumenta, tanto de repulsão quanto de atração, né? Isso a gente percebe nitidamente, né? Quando você aproxima os corpos que estão eletricamente carregados, se eles estiverem com a mesma polaridade, quanto mais você aproxima, mais força você tem que fazer para aproximar, né? E ao contrário, se eles tiverem a mesma polaridade, quanto mais você aproxima, mais eles querem se aproximar, né? Então isso é nítido aí na experiência do dia a dia, né? Processo de eletrização, né? É o processo de tornar um corpo eletricamente neutro em um corpo eletricamente carregado, né? Então eu coloco elétrons ou retiro elétrons desse corpo, eu deixo ele eletrizado, tá? Então consiste em fornecer elétrons a um corpo, né? Quando retiramos os elétrons do corpo, torna-se positivo, e quando acrescentamos elétrons, o corpo se torna negativo, tá? Então, o processo de eletrificação. Os prótons não se deslocam do núcleo do átomo, somente os elétrons. Os elétrons, lembra a figurinha? Eles estão na eletrosfera, então eles estão relativamente longe do núcleo, né? Então, eles são facilmente transferidos, né, de um átomo para o outro, né, ou até de um corpo para o outro, tá? Mas os prótons não saem de lá do núcleozinho lá grudadinho com os nêutrons, tá? Então eu tenho 3 métodos de eletrificação de corpos, né? O atrito, por contato e por indução, tá? Por atrito, né, eu tenho ali, por exemplo, nesse exemplo, né? Eu tenho lá a seda e o vidro, né? Então eu esfrego o bastãozinho de vidro na seda. O que acontece? Os elétrons que estão no vidro, eles passam para o pano de seda, né? Então o pano de seda fica com excesso de elétrons, então fica negativo, e o vidro fica positivo, tá? Então, processo de atrito. O pente, né? Sabe? O pente, quando a gente passa no cabelo, a mesma coisa, né? Eu tiro elétrons de um lugar e passo os elétrons para o outro, né? Para o outro corpo. É o pente e o cabelo, tá? O outro processo é por contato. A carga final de cada corpo é proporcional ao tamanho dele, né? Nesse caso aí, eu tenho um corpo A carregado. Vou pegar o ponteirinho aqui. Eu tenho o corpo A carregado positivamente e é um corpo maior que o corpo B que está neutro, tá? Então, o estado inicial eu tenho um QA e um QB. O QB é igual a zero, né? Porque se o corpo está neutro, eu não tenho carga nele, nem positiva nem negativa, né? Então, e o QA é um valor positivo, né? Porque está faltando elétrons aí. Aí eu encosto, né, os dois corpos fisicamente, ou também eu posso interligar eles através de um condutor, né? É como se eu estivesse encostando os dois. Aí, o que acontece, né, nesse caso aqui? Como tem falta de elétrons no corpo A, né, então ele está carregado positivamente, está faltando elétrons, os elétrons do corpo B, que estão nos átomos do corpo B, eles vão migrar para o corpo A.
né? Vou migrar para o corpo A, tentando equilibrar as cargas, né? Como o corpo A é maior, ele continua positivamente com uma carga positiva maior do que o corpo B, mas o corpo B também fica positivo, né? Então, eu transferi elétrons do B para o A, né, para diminuir a positividade da esfera A e aumentar a positividade da esfera B. Estava neutro, ficou positivo, aumentou a positividade, né? E aqui diminuiu a positividade, tá? E essa transferência, né, se as duas esferas, por exemplo, fossem de tamanhos iguais, aí eu teria a mesma quantidade de elétrons em um e em outro, tá? Mas de qualquer forma, né, a gente vai ver daqui a pouquinho que as cargas ela não somem, né? Ela só se transfere de um corpo para o outro, tá bom? Aí eu tenho o processo por indução, né? Indução eu não chego a encostar os dois corpos, né? Então aqui nesse caso eu tenho o corpo A, é um corpo condutor neutro, né? E eu tenho o corpo B carregado negativamente. Então o que eu faço? Eu aproximo o corpo B, o campo elétrico desse corpo vai começar a interferir no campo elétrico, que é nulo, na verdade, mas ele vai começar a produzir um campo elétrico aqui no corpo A. O que acontece? Como aqui tem excesso de elétrons, né? Está negativo, os elétrons do corpo A tendem a migrar para o outro lado, né? Que é a força de repulsão, e aqui ficar mais positivo para acontecer a força de atração dos corpos, né? Então eu consigo polarizar esse corpo A, né, de maneira que um lado dele fica mais positivo e o outro lado mais negativo. Então, esse é o processo de indução. Tá? Eu não chego a transferir os elétrons que estão no corpo B para o corpo A, mas eu movimento os elétrons do corpo A. Né? Os elétrons vão para outra face, onde eu estou aproximando o corpo B. Né, para essa parte ficar mais positiva e a outra parte do corpo A fica mais negativa. Né? Então, só atenção que eu não transfiro os elétrons, como é no processo por contato, do corpo B para o corpo A. Eu só movimento os elétrons que estão no corpo A. Tá? Se eu desaproximar o corpo B, a tendência é esse corpo aqui se equilibrar novamente. Né? Ele está mais negativo desse lado e mais positivo desse. A hora que eu tiro o campo elétrico do B, a tendência é voltar os elétrons para cá. Tá? Às vezes nem volta tudo, fica um pouquinho desse lado e um pouquinho faltando desse lado, mas a tendência é o equilíbrio. Tá? E aí, para finalizar, é o que eu falei ali quando a gente viu o processo por contato, né? O processo de eletrificação obedece ao princípio de conservação da carga. O que significa isso? Eu tenho uma carga A no início, tenho uma carga B do outro corpo no início. Né? Então, por exemplo, por atrito, eu tenho 0 de carga no pano de seda e 0 de carga no bastãozinho de vidro no início. A hora que eu esfrego os dois, né? Os elétrons do bastão de vidro passam para o pano de seda. Então, sei lá, passou, vamos ser fictício aí. 10 elétrons passaram para o lado do pano. Né? Então, 10 elétrons saíram do bastãozinho. Tá? Então, a carga final do corpo A mais a carga final do corpo B vai ser igual à carga do início. Né? Então, se eu tenho 10 elétrons passando para o pano de seda, eu estou faltando 10 na varinha de vidro. Né? Então, se mantém a igualdade. Aqui é a mesma coisa. Né? Mesmo eu tendo corpos de tamanhos diferentes, o quanto sai do B, né? O quanto sai do B de elétrons, né? Nesse caso aqui, é o que está no A. Tá? Não tem mais nem menos. Né?
Então, eu tenho uma carga inicial aqui, somando as duas, e eu vou ter a mesma carga final somando as duas, tá? Não significa que cada corpo tem a mesma carga do início. A soma é igual, né? Então, as somas do início e as somas finais dos corpos são iguais, né? É claro que as cargas são diferentes, né? Aqui era os dois zero, aqui ficou esse positivo e esse negativo, né? Aqui esse era positivo e esse era neutro, ficou menos positivo e esse aqui ficou mais positivo, tá? E por indução, a mesma coisa, né? Eu só aproximo o corpo B, então a quantidade de elétrons dele continua igual. O corpo A só migrou de lado os elétrons, continuou com a mesma quantidade de elétrons no total, né? Mesma carga no total, tá? O corpo A continua com a carga zero no final, porque se você considerar ele inteiro, né, a quantidade de elétrons é igual a de prótons. E o corpo B também continua com a mesma carga, né? Se tinha uma carga negativa, nesse caso aqui ele continua com a carga negativa também depois, tá? Então esse princípio vale para qualquer processo de eletrificação desses. Beleza? Então vamos ver um exemplozinho, né, dessa constatação aí, dessa teoria que a gente viu. Então eu tenho duas esferas iguais, A e B. Possuem cargas elétricas iniciais, respectivamente, a 2 milicoulomb, né? Então a carga A está com excesso de elétrons, né? Excesso de elétrons menos 2 milicoulomb. E 8 milicoulomb, né? A carga B, tá? A esfera B. Ela está com falta de elétrons, né? Retiraram elétrons dela, ela está com carga positiva, né? E a outra está com carga negativa. Então, o que acontece? A soma das duas cargas iniciais é menos 2 mais 8, né? Que vai me dar 6 milicoulomb. Então, a soma das duas vai me dar 6 milicoulomb, tá? A carga total, né, das duas esferas é 6 milicoulomb, que é a soma das duas. Então, eu tenho a carga A mais a carga B. E depois, no final, também, né, a igualdade vai ter a carga A, vai ter uma carga que não é igual à carga A inicial, e a carga B, né, da esfera B, final, não vai ser igual à inicial, mas essa soma é igual a essa soma, que é os mesmos 6 milicoulomb. Tá? Como as esferas são iguais, né, elas terão cargas iguais no final. Então, quanto que é a carga de cada uma no final? Né? Eu sei que o Q', que é a carga final de A, mais o Q', que é a carga final do corpo B, da esfera B, é igual a 6 milicoulomb. Como elas têm os tamanhos iguais, eu divido por 2, né? Cada uma vai ter 3 milicoulomb. Tá? Então, inicialmente, uma estava com menos 2 milicoulomb, a outra com 8 milicoulomb. Quando eu encostei as duas, né, o processo de contato, elas ficaram cada uma com 3 milicoulomb. Eu posso, depois do contato, afastar elas, tá? E aí elas vão ficar com cada uma com 3 milicoulomb. Tudo bem? Então, o conteúdo era esse, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima.